Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, eu sou cientista em trainee e estou passando por aqui para conversar com vocês mais uma vez sobre um tema que, sinceramente, eu escolhi essa descrição do que vai ser discutido de modo a tentar gerar polêmica, porque, para mim, isso é um ponto muito marcante do momento que eu estou vivendo, das coisas que eu estou consumindo e que me trouxeram essa reflexão. Talvez o bom profissional do futuro faça dancinha no TikTok. Por que que eu escolhi essa frase para começar o programa? Por que que eu escolhi essa frase de início? Por conta do seguinte, eu venho acompanhando em alguns programas, algumas mentorias, alguns vídeos no YouTube, eu tenho consumido muita informação e tudo que eu venho consumindo sempre acaba caindo numa mesma linha, né? Que são pessoas dizendo: porque o bom profissional do futuro não pode fazer dancinha no TikTok. Não acho que você vai ser considerado um bom profissional do futuro se você faz dancinha no TikTok. E isso em especial para, por exemplo, profissionais do direito, que exige uma certa sobriedade na atividade, né, no fazer jurídico. Então, não espera-se que o profissional do direito faça dancinha no TikTok. E eu tenho visto esses vídeos, essas mentorias, sempre falam sobre sobriedade, até já ouvi falar também sobre o papel da figura do cientista, enquanto alguém que deve zelar por essa sobriedade. E depois de refletir muito sobre isso, depois de consumir muito material, eu comecei a acompanhar profissionais do direito, profissionais da ciência, profissionais das mais diversas áreas, onde existe essa sobriedade, e comecei a tentar entender como é que funcionava esses TikToks, esses Instagrams, essas contas. E consumindo todo esse material, eu percebi que algumas pessoas conseguiam conciliar muito bem, então traziam dancinhas no TikTok, traziam conteúdos mais divertidos, mas também apresentavam um conteúdo mais profissional, aquela coisa do inbound marketing, né? Aquela coisa do marketing de conteúdo, de captar pessoas para a sua rede, enquanto já outros profissionais falam que não, que você não vai conseguir cliente no TikTok, você não vai conseguir cliente no Instagram, se você quer cliente, você tem que ir para a rua, você tem que buscar pessoas. Então, todo esse debate acontece. E aí vem qual é a minha reflexão, o que eu extraí disso tudo. Eu penso que, primeiro, enquanto alguém que, né, enquanto um cientista trainee, enquanto um cientista em treinamento, um cientista em formação, é impossível praticar futurologia. Eu não posso dizer sobre o que vai acontecer. Eu não tenho dados para mensurar o que vai acontecer. Então, eu não posso dizer, olha, o futuro vai ser assim, e se você não fizer isso, você não entra no mercado, se você fizer aquilo, você entra com mais facilidade. Eu não estou aqui para exercitar futurologia, nem dizer o que vai acontecer. Esse não é o meu papel, esse não é o papel da ciência, ciência não tem esse poder. Algumas pessoas falam, mas por vezes existem especulações. Sim, é possível especular, você pode levantar dados, você pode fazer uma análise estatística e dizer algumas previsões do que você espera, mas nada disso é factível. Você não pode dizer com certeza, olha, o futuro vai ser assim, 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 porque eles não estão no nosso campo de mensuração. Não tem referência bibliográfica suficiente para me dizer como vai ser o futuro. Nathan, mas alguém fez um trabalho e esse trabalho foi escrito, sei lá, 200 anos atrás, e hoje, quando a gente compara, a gente vê que se encaixa com o que está acontecendo. Certo, isso pode até acontecer, mas a gente não está falando de futurologia. Essa pessoa não se propôs a escrever sobre o que iria acontecer há 200 anos. E ainda que acerte, é uma especulação. Quantas pessoas também não podem ter escrito há 200 anos atrás o que poderia ter acontecido e ainda assim erraram? Então, é uma questão de exercitar uma especulação do que pode acontecer, do que está dentro do campo do mensurável ou do especulável. E eu não estou aqui para fazer isso, esse não é a minha proposta, mas trazer, de fato, uma reflexão sobre esse tema. Porque o que eu mais vejo eu vou tentar polarizar um pouco agora, dividir em dois grupos principais. O primeiro grupo é aquele que, de alguma forma, já entrou nessas plataformas, então esse grupo já produz algum conteúdo ali dentro, já costuma postar alguns vídeos, algumas fotos, alguns materiais das mais variadas plataformas, e já começaram a estabelecer uma rede naquele espaço. Dentro desse grupo tem também aquelas pessoas que querem ingressar nesse movimento, mas que ainda não sabem como, ou aquelas que estão começando, que estão iniciando, então não sabem muito bem o que estão fazendo, mas querem aprender, querem começar, ou já começaram, mas estão engatinhando ainda. Então tem esse grupo de pessoas que entendem que, de fato, essas novas plataformas de comunicação são importantes e vão utilizar no dia a dia do seu trabalho, porque entendem que dessa forma vão conseguir mais clientes, vão conseguir fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Como, por exemplo, no meu caso, eu me considero um educador e um divulgador científico.
Então, se eu quero divulgar a ciência, eu posso ir para uma escola, posso ir para uma faculdade, posso ir para qualquer espaço acadêmico, bem como eu posso me utilizar das plataformas digitais e levar esse conteúdo através delas. Então, é uma possibilidade e é o que eu tento fazer hoje. Pronto, nós temos esse ponto. Assim como também profissionais das mais diversas áreas que estão buscando captar clientes. Tudo isso é possível. Entretanto, existe um outro grupo, que é aquele grupo que não compactua muito com a utilização dessas ferramentas e entendem que ou essas ferramentas vão atrapalhar de alguma forma, como eu já vi muito dizer, porque ciência de Instagram não presta, porque tudo lá é feito dentro de 15 segundos, ou tudo lá é feito em um curto espaço de texto, né? Não tem muito espaço para legenda, então você não consegue desenvolver tanto. Tem também o fator de que as redes sociais não prendem tanto as pessoas que estão consumindo. Então, normalmente, o que vai acontecer? A pessoa vai pegar o celular e vai abrir o Instagram e não vai querer gastar tempo lendo um texto gigantesco. Vai querer um conteúdo mais simples, que tem imagens, que consegue passar para o lado, arrasta para o lado, vai vendo o que tem. Então, não vai demandar tanto tempo da sua atenção para gastar ali, lendo horas e horas e horas no conteúdo. Então, é muito comum quando a legenda tem continuação, ela nem sequer ser lida. Né? Você já para logo ali na legenda que dá para ler. E quando vê que está muito extensa, a pessoa pondera. Será que cabe para mim, nesse momento, consumir esse conteúdo? Eu tenho 15 minutos livre aqui agora, eu vou passar 15 minutos lendo isso aqui, ou vou ver outros posts do feed? Então, são questões que vão surgindo. Mas qual é o meu grande ponto? É que existe um grupo, e esse grupo ele é contrário a utilização dessas plataformas, seja para captar clientes, seja para, enfim, utilizar das mais diversas formas. E esse grupo tende a apresentar algumas críticas no sentido de que, como eu já vi em um vídeo que eu não vou citar dessa vez, eu não quero trazer referências, porque eu não quero que ninguém esteja fadado a carregar eternamente algo que disse em um evento, por exemplo. Eu vi um evento em que uma pessoa criticou ferrenhamente a utilização de plataformas digitais. Essa pessoa pode mudar o pensamento dela daqui a 10 dias, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. E não quero ser uma pessoa que registrou aqui eternamente que ela falou isso. Assim como eu também quero que, por exemplo, se daqui a 2 anos eu repensar o que eu estou dizendo hoje, eu quero também poder me retratar e falar, olha, eu pensava assim em 2022, mas hoje, em 2023, eu penso de jeito completamente diferente. Então, por isso, dessa vez, eu não pretendo utilizar nenhum tipo de ferramenta, nem nenhum tipo de referência. Então, vamos lá. Eu sigo a vertente de que as novas plataformas existem, isso é um dado, não tem como negar, elas existem, elas são utilizadas, existem números de usuários, então não tem como você dizer nem que elas não existem, nem que elas não são utilizadas. Sim, elas são utilizadas, elas são fortes ferramentas de comunicação, eu me utilizo delas, porque eu acredito no potencial de alcance, então eu sei que se eu produzir um conteúdo para o Instagram, ou para o TikTok, ou para o YouTube, ou para o Spotify, eu sei que esse conteúdo vai ser amplamente acessado, ou mesmo que eu nem tenha todo esse alcance, ele vai estar lá disponível para quem quiser procurar. Então, se algum dia alguém decidir pesquisar no YouTube, na internet, onde for, cientista trainee, essa pessoa vai encontrar o conteúdo que eu produzi. Então, é um dado, e não tem como você discutir esse ponto. É uma ferramenta, é utilizada, esse é o poder da internet, esse é o poder da rede internacional de comunicação. Então, todo mundo tem acesso a ela, todo mundo pode se utilizar dela para os mais variados fins. E isso é um dado. Agora, quando eu trago essa frase, né, talvez o profissional do futuro faça dancinha no TikTok, é por reconhecer que o futuro é imprevisível. É reconhecer essa característica inerente, a imprevisibilidade. Não tem como você dizer que algo vai ser assim e acabou. O que eu mais vejo são pessoas dizendo, não, porque você não consegue cliente na internet. Não, porque você acaba profanando o tempo da sabedoria quando você tenta levá-la para a internet. Se você quer ter acesso àquele conteúdo, você precisa ler o livro de 500 páginas para você ter acesso àquele conhecimento. Caso contrário, você está profanando aquele conteúdo, aquele conhecimento, aquela informação. E eu consigo entender a raiz disso. Eu entendo que, de fato, se você quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre a medicina, é muito melhor que você vá estudar medicina, que você vá ler um livro de medicina, e não que você vá se consultar pelo Dr. Google, que você pesquise no Google, que você diga os sintomas e espere que dentro do que o Google te mostrar, você tenha todas as respostas para o seu problema. Sem sombra de dúvidas, alguns conhecimentos exigem um certo contato maior.
é até um dos grandes dilemas do direito. Eu vejo, por vezes, uma pessoa pegar um artigo de uma lei e falar aqui, ó, esse artigo diz isso, isso e isso. E aí quem é do direito sabe que não é tão simples assim, não é só você pegar um artigo, tem uma série de outras nuances que você precisa considerar. O direito é muito mais do que o artigo de uma lei. Nós temos um sistema misto, onde tanto o que a lei define, quanto o que as cortes, que os juízes, que os tribunais vêm decidindo, são pontos considerados no momento de elaboração de uma decisão. E, por vezes, até o que não está expressamente na lei pode ser entendido de uma outra forma. Então, as coisas não são tão simples assim. É por isso que sempre dizem, do direito tudo depende. Porque não tem como você pegar simplesmente um artigo e dizer, olha, tá vendo esse artigo, ele diz isso, então eu tenho direito a isso, isso e isso. Você não considera uma série de outros artigos, uma série de outras nuances de doutrina, de jurisprudência, uma série de outras informações que são importantes para decidir sobre aquele direito. E até sobre como a sua relação se deu. Então, as coisas não são tão simples assim, e eu consigo compreender a necessidade de falar. Se você quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre um tema, que você vá para a fonte do conhecimento responsável para te dar toda a base para entender aquele assunto, sem sombra de dúvidas. Agora, o que eu costumo ver também é, por exemplo, aqueles aplicativos que resumem livros. E aí, uma série de pessoas falam, isso quebra com a experiência, a pessoa perde a experiência de pegar um livro de 500 páginas e ler, e consumir aquele conteúdo e absorver aquela experiência. Eu consigo entender também quem defende, quem é contrário a esses aplicativos, essas ferramentas, essas plataformas, mas eu questiono. Tudo isso é verdadeiro, eu acho que parte de um ponto de perspectiva. Eu não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado, mas dizer que, sim, mas não tem como você negar que existe hoje um outro universo de possibilidades. Se existe um aplicativo que tem mais de 1 milhão de downloads e ele está ali para resumir livros e as pessoas seguem consumindo, isso é algo muito interessante. É a possibilidade de você ter acesso ao resumo, você tem a consciência de que aquilo não é a experiência completa do livro, mas você tem um resumo sobre uma série de conhecimentos que você só teria acesso a ela se você lesse aquele conteúdo de 1.500 páginas. E eu acredito que é através desse resumo que você até vai poder dizer se você quer ou não ler aquele livro. Foi a minha experiência com a leitura, por exemplo. Eu não tinha muito prazer, muito apreço pela leitura. Então, eu não sabia muito bem por onde começar. Eu achava que eu tinha que começar com os clássicos, que eu tinha que começar com aqueles livros, sabe, aqueles livros que são comumente falados, mas que eu não tinha o menor apreço, não tinha o menor interesse. Eu pegava, eu lia 2, 3 páginas, não conseguia me aprofundar naquilo, porque eu não via nada de interessante naquilo. Aquilo não me cativava. E aí, eu posso dizer que o meu processo de identificação com a leitura se deu através de uma série que eu assisti, e através daquela série eu percebi que a narrativa era muito interessante. Então eu comprei o banco dos livros e ali foi o momento onde eu, de fato, consegui mergulhar no universo da leitura. E eu posso dizer que eu ainda hoje costumo ler apenas livros que me cativam. Eu quero chegar num momento onde eu consiga expandir a minha leitura para além disso. Porque ou eu vou ler aquilo que é importante para o meu trabalho, então, sei lá, eu tenho que fazer uma pesquisa, eu vou ler o livro sobre aquela pesquisa, aquele material, aquele capítulo, tudo bem, isso eu vou fazer, que faz parte do meu trabalho. Mas uma leitura por prazer mesmo, eu costumo apenas ainda, porque isso aconteceu no ano retrasado, então eu costumo ainda apenas buscar livros que possam me cativar de alguma forma. E depois que eu conseguir construir uma boa base de leitura, uma boa base de hábito, aí sim eu posso começar a investir em livros clássicos, em livros que estão para além do meu dia a dia, para além da ficção e da fantasia, que é basicamente o ramo que acaba me cativando um pouco mais. Então, assim, você não pode chegar para alguém, e esse foi o grande lema de educação básica mesmo, né? Que basicamente a gente tinha que ler os clássicos e tipo, aquilo não me cativava, porque na escola a gente não aprende a ler, a gente não aprende a gostar de ler, a gente aprende a ler para passar uma prova. Então, eu tenho que ler sobre literatura, né? Eu tenho que ler sobre os primeiros movimentos literários, porque eu tenho que fazer a prova. Então, você não tem o menor prazer, você não tem o menor apreço por fazer aquilo. Você está fazendo porque você tem que fazer, porque tem que fazer uma prova. Então, você não cria nenhum apreço pela leitura, você não cria o menor apreço por nada. E aí você termina o ensino médio, se preparando para um exame, você passa, se você quiser, seguir a carreira acadêmica, você segue, se você não quiser, você passa 3 anos da sua vida
lendo coisas para fazer provas. Então, você não cria o menor apreço por aquilo. Então, a gente já começa com a nossa base corrompida. A gente não cria o menor apreço pela leitura. E aí, você pega essa pessoa que passou por toda essa base e que encontrou algo que consegue, ao menos, inseri-la nesse universo, que é aquele aplicativo que reduz o livro para 12 minutos, para 15 minutos, para 6 minutos, que resume aquele livro, que passa essa informação para ela, e você começa a confrontar essa pessoa, eu acho que é um ponto a se considerar. Será que isso não é uma oportunidade de fazer com que as pessoas possam se interessar por outros livros? Eu posso dizer que parte dos livros que eu comprei depois dessa leva do box foram livros que eu fui vendo vídeos, que eu fui consumindo resumos e percebi, olha, isso aqui tem um conteúdo bem interessante, vou comprar. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo. Aí eu comecei a ter essa experiência mais profunda nesse universo. Mas se não fosse esse ponto inicial, talvez até hoje eu tivesse uma aversão completa à leitura. Porque a gente não aprende a gostar, a gente não aprende a apreciar a leitura, a gente aprende a fazer como uma obrigação, como um requisito para cumprir uma avaliação, que é outro requisito para poder cumprir uma série, que é outro requisito para cumprir uma fase da sua vida, que é basicamente o ensino médio. Então, você está fazendo coisas para cumprir fases, para cumprir etapas, para fechar uma lacuna e poder seguir em frente. Então, o apreço que poderia ser construído ali não é. E aí, é por isso que eu reforço esse ponto. Talvez essas ferramentas que dinamizam o acesso à informação podem ser aquele start, podem ser aquele ponto de início que convida as pessoas que não tiveram uma experiência tão proveitosa dentro desse universo para mergulhar nesses espaços. Então, não tem como a gente buscar formas de questionar e de dizer que tais ferramentas, que tais instrumentos não prestam, não deveriam existir. Ah, não, tem que acabar com o TikTok, tem que acabar com o Instagram, porque a concentração das pessoas reduziu. Todos esses problemas são sérios, são pontos a se considerar, sim. Essa coisa de, tudo é 15 segundos, então as pessoas não conseguem se concentrar em mais de 15 segundos. Tal. Tudo isso aí. Todo esse ponto de vista psicológico, todo esse ponto de vista que a ciência vem discutindo sobre atenção, sobre concentração, tudo isso é muito importante e deve sim ser questionado. Mas eu acredito que para além disso, para além dessas questões, os comentários afrontosos quase nunca se atêm a essas questões de foco, de atenção, de desenvolvimento cognitivo. Poucos se atêm a isso. A grande maioria é só realmente uma crítica, porque essas pessoas não estão nesse espaço, todas as pessoas não entendem esse espaço. E por entenderem que, não, você vai romper com a sobriedade, com a seriedade, mas eu trago esse questionamento. Será mesmo que essas ferramentas vão romper com essa sobriedade? Sabe, o mercado muda tanto o tempo todo. Parte dos empregos que existem hoje vão deixar de existir. Outros que a gente nem sequer imaginava existem. Quem imaginaria a figura do influenciador, a figura de pessoas que usam o Instagram como forma de fazer renda, ou usam o YouTube? Eu lembro que quando eu era bem novinho, que eu vi o YouTube explodir, eu começava a assistir, e eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas eu já falava sobre a figura do YouTuber. E professores meus falavam, que isso não vai para frente, que isso não presta, que isso, que aquilo, e criticavam muito as pessoas que estavam no YouTube. Falavam, você tem que estudar, que a pessoa paga para falar merda no YouTube. Houve muito isso durante toda a minha formação. E eu não conseguia acreditar nisso, porque eu consumia o YouTube, eu gostava daquilo. Eu achava que era uma boa forma de entretenimento. E aí, com o tempo, olha como o jogo virou. Quantas pessoas hoje não vivem do YouTube, não vivem da Twitch, não vivem do Instagram, não vivem do TikTok? Então, assim, é muito simples você reduzir a vastidão. Sabe? É muito simples você reduzir o tamanho que essas plataformas possuem e o impacto que elas causam na nossa vida. E tentar só dizer que o profissional do futuro não vai ficar fazendo isso aí. Mas eu discordo completamente. Eu acredito que existe uma possibilidade de trabalho maravilhosa aqui dentro, onde você pode levar a informação que, por vezes, ficaria presa em alguns espaços, você pode levar para mais pessoas. Por exemplo, eu sempre quis saber mais sobre como era a experiência do mestrado, do doutorado, e quase que eu não encontro conteúdo sobre isso. Não seria mágico se tivesse mais informação sobre isso? Hoje tem uma série de profissionais que divulgam informação sobre isso. E tudo que eu sei é por conta desses profissionais. Porque se eu fosse buscar em outro local, talvez eu não tivesse tanto acesso assim. Então, olha o potencial desse universo. Fazer com que coisas que talvez não chegassem para o maior número de pessoas
seja vista, contemplada e apreciada por um maior número de pessoas. Então, assim, por mais que tenha uma série de questionamentos injustificáveis sobre o impacto que essas plataformas causam no desenvolvimento cognitivo das pessoas, nas relações sociais, tudo isso é muito importante, deve ser considerado, deve ser discutido, deve ser trabalhado, sim. Porém, essas críticas que dizem que o profissional do futuro não pode estar fazendo dancinha no TikTok, eu acho que devem ser reconsideradas, sim, porque é um novo universo. Nós não fazemos ideia do impacto que ele vai causar nas nossas vidas. Pode ser que daqui a 10 anos a gente faça um abaixo-assinado e abomine todas as redes sociais existentes. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Pode ser que elas cresçam cada vez mais e se tornem tão nosso dia a dia. Quando você ligar a TV, você não vai ligar a TV para ver a TV a cabo ou para ver um programa no Netflix, na HBO, onde for. Pode ser que você simplesmente ligue a TV e coloque no TikTok para ficar vendo vídeos de 15 segundos. A gente não faz ideia do que vai acontecer. E esse é o ponto mais mágico da coisa. Mas o dado que nós temos no presente é que essas plataformas existem e estão sendo muito bem utilizadas. Existem uma série de profissionais da ciência, uma série de profissionais do direito, uma série de profissionais da psicologia, e esses são os que eu costumo consumir no meu dia a dia, que produzem conteúdo para o TikTok. E o conteúdo é simplesmente maravilhoso, porque eu consigo aprender muito em um curto espaço de tempo. E eu até costumo repensar muito sobre o que eu estou fazendo. Tanto que os 2 últimos livros que eu comprei foram por conta de conteúdos que eu vi no TikTok. Eu achei tão fantástico o que estava sendo discutido ali que eu falei, poxa, eu vou pegar isso aqui e vou ler sobre. Gostei muito. Então, assim, é uma plataforma maravilhosa, tem um potencial gigantesco, que pode ser, sim, muito bem utilizada. E fazer dancinha no TikTok não diminui de forma alguma o profissionalismo daquela pessoa que atua na sua área. Isso não reduz em nada, porque é uma forma de entretenimento, é uma forma de expressão. E quanto mais a gente conseguir discutir sobre essas formas de expressão, mais simples as relações vão ficando. Porque a gente não deixa de fazer coisas que alguém vai pensar algo. Esse é um ponto muito importante para mim hoje. Porque, por vezes, eu já pensei, poxa, tem uma dancinha que eu achei legal, posso fazer com os meus amigos. Ah, não vou fazer porque isso pode romper com a sobriedade da minha figura. Por quê? Por que que um exercício físico que faz tão bem para a alma precisa ser abominado? Ele vai romper com a figura sóbria? Então eu deixo de ser profissional porque eu fiz algo que afronta essa figura de sobriedade que esperam de mim enquanto profissional? Então são pontos que eu trago para questionamento. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste, não há problema algum nisso. O mais importante é entender que esse universo existe, ele vai continuar existindo, e possa ser que em algum momento a sociedade se reúna e diga, bora acabar com isso. Pode ser que sim, bem como pode ser que não. Não tem como exercitar a futurologia e dizer o que vai ou o que não vai acontecer. Mas uma coisa é fato, esses mecanismos têm um potencial muito forte de levar a informação para mais pessoas. E quando bem utilizados, isso pode ser algo transformador nas nossas relações. E eu acredito muito no potencial dessas ferramentas e eu espero conseguir me desenvolver mais nelas. Eu adoraria ter um domínio maior de TikTok, mas eu não consegui me desenvolver tanto quanto eu gostaria. E eu poderia simplesmente dizer que não presta, que não deveria existir, que quem usa não é um profissional, etc, etc, e receber críticas sobre os profissionais que se utilizam dela. Eu poderia, porque eu não entendo, porque eu não sei utilizar muito bem. Mas eu prefiro reconhecer a minha ignorância, reconhecer que eu não tenho o domínio devido dessa plataforma e que um dia eu espero ter, que um dia eu espero aprender a utilizar e poder pegar essa ferramenta e fazer dela o espaço que eu acredito que ela deveria ser. Fazer dela aquilo que eu acredito como verdadeiro, como importante. Porque o que eu mais consumo hoje é profissional da psicologia. E eu nem sou da área, mas eu acho fantástico o conteúdo que é produzido e o quanto eu consigo aprender sobre mim mesmo naquele espaço. Então, olha, olha que lugar, olha que lugar. E para além disso, talvez eu não estou nem um pouco a fim de ficar vendo conteúdo sério. Eu vou ver vídeo de comédia, eu vou ver vídeo de dança, eu vou aprender alguma coisa nova. Eu consigo perceber as mais variadas formas de ser e de existir e de me entender no meio disso tudo, sabe? Olha o potencial disso, de você pensar que ali dentro você pode aprender tanta coisa, se desenvolver tanto, entender que para além de ficar aprendendo sobre si mesmo, você pode ver algo só para dar risada, só pelo prazer de dar risada, ou ver uma dança só pelo prazer de se exercitar, de movimentar o corpo, de sair daquele espaço
de leitura. Eu falo por mim, eu passo horas e horas e horas e horas e horas no meu espaço de leitura, lendo, escrevendo, produzindo, montando, construindo. E seria tão bom se eu saísse desse espaço por 10 segundos e fosse me exercitar com o vídeo que eu vi no TikTok, no Instagram. Sabe? Olha o potencial que isso tem. E eu acredito que os profissionais que se mostram de fato nas redes sociais, que fazem dancinha, que se expõem, que mostram quem são, para que vieram, o que fazem, e se mostram cozinhando, mostra dançando, mostra trabalhando, mostra resultado, mostra o momento de não fazer nada, faz um vídeo engraçado, mostra o que é ser de fato para além daquela figura endeusada, angelical, poderosa, intocável, aquela figura magnífica, perfeita, que não erra, que simplesmente é tudo, todo mundo sempre sonhou em ser, ao invés de viver essa vida perfeita, impecável, que mostra o que é, que mostra o erro, que mostra a sua essência e que mostra aquilo que de fato acontece. Não tenta vender uma vida que não existe. Eu acho que é essa pessoa que vai cativar mais pessoas e que vai humanizar a figura do profissional. Porque pelas mais variadas vezes, eu achava que a figura do advogado era um ser intocável, que ninguém conhece, que ninguém fala, que é divino, que sabe tudo. E quando eu comecei a conhecer os profissionais do direito, eu vi que eram pessoas como eu, que gostavam de fazer coisas que eu fazia, que se divertiam, e que não precisavam ser aquela figura para além do ser humano. E o TikTok e o Instagram são espaços que podem nos mostrar isso, que podem nos aproximar dessas figuras que, por vezes, ficam tão distantes do nosso dia a dia. E eu acho que isso é o mais importante. É a figura humana de saber que o advogado, que o cientista, que o juiz, que o pesquisador, que quem quer que seja, é um ser humano como qualquer outro, que sente, que sofre, que chora, que grita, que canta, que dança e que se diverte. E que não precisa ser uma figura robótica, endeusada, perfeita, que não erra, para simplesmente ser. A gente pode ser muito mais do que isso. Porque é muito desesperador você sentir algo e achar que só você sente aquilo. E achar que todo mundo que está ao seu lado não está sentindo a mesma coisa. É uma reflexão que eu tirei na sala de aula, quando eu estava com uma dificuldade muito grande com a prova, e um colega, só para causar discórdia, falou que a prova estava muito fácil. E outra pessoa, só para validar o que ele disse, falou embaixo que a prova estava idiota, estava simples demais. E aí eu comecei a achar, meu, o que eu estou fazendo aqui? A prova mais simples do ano e eu não sei fazer? E aí, tempos depois, que eu parei para conversar com outras pessoas que também fizeram a prova e falaram que não conseguiram fazer muito bem. E ali eu pude perceber e reconhecer com as pessoas que agiram enquanto humanas de fato, e reconhecer que de fato a prova estava difícil e que não era uma prova tão simples assim como algumas pessoas tentaram pregar. E pude perceber que olha como as coisas são de fato, né? Olha como as coisas são de fato, quando a gente não precisa ser quem não somos só para vender uma imagem de pessoa perfeita. É mais tranquilizador, é mais real, é mais próximo. E eu sempre vou cair na dinâmica de Brené Brown sobre vulnerabilidade, sobre a importância da vulnerabilidade, sobre a importância de ser, de estar na arena da vida e de reconhecer quem se é. E não precisar fazer o que não quer. Você não precisa fazer dancinha se você não faz. Você não precisa gravar um vídeo cozinhando se você não gosta de cozinhar. Você precisa mostrar aquilo que você não gosta só para dizer que você é algo que você não é. Mas quando você mostra o que você é, para além de tentar criar uma figura endeusada do que você poderia ser, é algo muito melhor. Tanto para quem está vendo quanto para você. Porque tem muito mais naturalidade. A gente para de correr atrás de padrões e de figuras que não existem. Dessa forma, eu encerro mais um encontro do Cientista 3D.